mas é eu mesmo. Ah, então vamos lá, capítulo 5, sequências de séries. Bem, pelo que eu entendi, vai começar com sequências de séries e depois integral de linha, de superfície, coisas assim, né? Uhum. Matéria. É curioso isso, porque as faculdades normalmente não fazem isso, né? Sequências de séries vêm junto com cálculo 2 normalmente, É. né? Uhum. Quando você aprende soma de Riemann lá, depois ele já fala, ó, você vai agora aprender para todo tipo de função. Então, estranha a forma como eles repartem essa matéria aí. Mas vamos ver sequências de séries, vamos bem devagar, porque pelo que eu entendi, tu sai de férias, tu vai querer passar nessa matéria só no ano que vem, certo? Isso, eu tô de férias até março. Então, dá para ter muitas aulas por aí, muito estudo. Dá sim. A gente pode eventualmente fazer um pacotinho com desconto, principalmente nas férias que eu não tenho tanto aluno, né? Se tu quiser trabalhar nas férias, estamos aí. Eu tô sempre dando aula. Beleza. Não sei o que é férias há muito tempo. Muito bem. Sequências de séries, então, né? Resumidamente, sequências são um padrão de evolução de números, enquanto as séries é pegar esse padrão e somar, e ver o que dá no final. Basicamente isso, assim, resumindo para uma criancinha, né? Muito bem, daí aqui tem todos os objetivos disso, então veja que são coisas bem aplicadas aqui, né, porque quando chega nessa parte da matéria aqui, ó, Taylor, um, Taylor, como você já deve ter percebido, se você já fez algumas físicas e matérias de engenharia mais avançadas, Taylor aparece bastante, né, como uma forma de reduzir a complicação dos cálculos, certo? Isso, lembro, mais ou menos. Pois é, o que acontece é que você tem uma função feia, pode ser ali uma função especial, um exponencial, um seno, ou alguma coisa muito pior que isso, e daí você abre ela numa série de potências, que é a série de Taylor, e você reduz a complexidade dela pensando numa determinada parte dela, né? É para isso que a gente aprende séries na prática, né? O engenheiro tem que aprender séries para isso só. Tu tem uma função zoada, e daí beleza, eu tenho essa função que é horrível, ela deve ter uma matemática muito complicada que define ela, mas eu não estou interessado nisso, eu estou interessado só nessa parte da função aqui, dando um zoom aqui, né? É isso. E você pode, por exemplo, reduzir para uma equação quadrática, né? Isso aqui é quase uma parábola, entendeu? A ideia é essa. Daí tu Aham. abre, tu reescreve a função usando técnicas de séries e tal, com a série de Taylor, para simplificar a tua função. Então, assim, ó, o que tem de mais importante no estudo de séries é isso. Sabe que séries, né, convergência e divergência de séries, em Portugal ela é vista no ensino médio deles. Meu Deus. Sim. Eu tenho que estudar bastante isso mais por causa dos meus alunos portugueses do que por causa dos brasileiros que fazem faculdade. Eles veem muito isso no Enem deles, sempre caem umas duas questões desse assunto. Muito louco, né? Pois é. Imagina. Eles têm E cálculo também os no Estados ensino Unidos médio. têm cálculo 1 no colegial também, Sim, né? O último ano de colegial deles é tipo um mas pré-cálculo. é fraco, é bem fraco, assim, comparado com o europeu. E, assim, o europeu normal, assim, o europeu público, vamos dizer, tem isso, É. entendeu? Um europeu top, tipo Cambridge, IB, daí tem muito mais, entendeu? Então, é aqui no Brasil que a gente é meio zoado, né? A gente Mas, tá no meio do caminho. assim, mas tem coisas que no Brasil tem que lá não tem. Por exemplo, quando eu vou ensinar meus alunos de Portugal, eu não posso usar qualquer outra fórmula de área de triângulo que não seja base vezes altura dividido por 2. Eles só podem usar essa. Tu sabe que existem várias, né? Tem o teorema da área, tem Que aquelas que usam esquisito. matrizes. Muito esquisito, né? Por sinal, eles não usam matrizes para nada, você não pode usar matrizes lá para nada. Eles não veem essa matéria no ensino médio, nós vemos, né? Então tem muita coisa assim muito louca. Eu já percebi que eu tenho um amigo alemão que ele estava fazendo. Ele tá no último ano do colegial. E ele veio me pedir ajuda com física. E o jeito que eles tratam a matemática na física é muito bizarro. Sim. Sim, o Abenture lá deles usa, na Alemanha, né, usa Uhum. muito, mas muito conceito de cálculo, e eles escrevem os problemas assim de uma De um forma bem jeito muito complexa. esquisito. Se Ele você lê os estava mais com enunciados, né? Uhum. dificuldade em entender as anotações do professor e o desenvolvimento que o professor fez do que a matéria em si. Eu achei isso bizarro. É bem estranho mesmo. Bem, para nós é bem estranho, lá os alemães já É. estão acostumados, né? Desde o kindergarten eles veem isso. Muito bem.
Sequências, então, como eu estava te falando, né? É você ter valores, né? Que seguem algum padrão, que seguem alguma equação. Existem várias sequências que a gente está acostumado a trabalhar, e a tabuada é uma sequência, por exemplo. Uma sequência bem simples. Mas pode ter outras sequências. Então, por exemplo, aqui, nós temos uma sequência em que o termo geral é esse, beleza? Então, você vai colocando n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, você vai chegando em valores aqui. E é isso, né? Tem um monte de sequências famosas, tipo a sequência de Fibonacci, que podem até envolver equações bem complexas. Conhece a sequência de Fibonacci? Aham. Pois é. Ela tem uma equação bem complexa. Nem sei como que aquela equação gera os numerozinhos simples da sequência de Fibonacci. Uma hora dessa, procura aí no Google. Muito bem. Então, a gente normalmente chama sequências de UN, e é isso aí. Muito bem. E é isso. Então, as sequências podem ser cortadas ou podem ser infinitas, né? Isso vai depender de quem define o teu problema. E aqui ele tá dando um papo bem estranho sobre porco e tal. Isso aqui não é muito importante, só um exemplo meio prático. Muito bem. Agora vamos ver o limite de uma sequência. Sabe que quando a gente vai estudar limites, a gente às vezes tem que fazer a coisa pela definição para entender de verdade, né? Não é só tacar um número lá e pronto, né? Isso às vezes causa alguma confusão, beleza? Uhum. Mas na prática, quando tu for resolver problemas, tu nunca, de modo geral, tu não vai precisar usar a definição, né? Essa definição aqui de Traumas. Meu é professor chato, de né? cálculo 1 cobrava isso na prova. Sim. E é só lá que a gente vê isso, né? Dificilmente tem que usar a definição para qualquer coisa, né? Mas aqui ele está mostrando que tu pode aplicar um limite numa sequência, né? Da mesma forma que você aplica quando você está fazendo um cálculo aí, funciona do mesmo jeito. Mesmo jeito. Mas, claro, a gente não está muito interessado em fazer isso, não. De modo geral, a gente vai simplesmente pegar um número, jogar na sequência e pronto. Ou, caso a gente precisa aplicar limite, a Que gente vai tem fazer. os critérios, tem o critério de É. limite, por Sim, exemplo. sim. Isso é quando tu já quer saber se a tua série diverge ou converge, né? Às Uhum. vezes tu não quer isso. Às vezes tu só quer saber qual é o valor específico da sequência num determinado n. E esse n pode causar uma indeterminação. Daí o que tu vai fazer? As mesmas técnicas de limite lá do cálculo 1. L'Hopital, essas paradas aí, entendeu? Só que é uma coisa que tu não precisa muito, né? Na matéria Uhum. de séries, o que normalmente tu precisa ver se converge ou não, né? Então, por isso que a gente começa a falar de convergência desde o início aqui de tudo. Então, muito bem, vamos lá para uma bela definição. Ela é convergente se ela for para um número real, ok? Ou seja, não Uhum. vale o infinito, não vale todas essas outras coisas que tem aí. Então é isso, quando tu aplica o limite tendendo ao infinito, e ela vai para um número real, específico. Então, se ela não Dízima for vale, não vale? dízimas, claro, dízimas são números racionais ainda por cima. Um terço é um número racional, não é mesmo? Porque ele pode ser escrito Uhum. como uma razão, como uma fraçãozinha, como uma razão, uma divisão entre dois números. Mas isso aqui é uma dízima, não é? Mas isso aqui pouco importa. Muito bem. Bem, essa sequência aqui é convergente, porque se a gente aplicar o limite, ela vai para um cara conhecido. Mas aí, como é que resolve esse limite aqui? Cálculo 1, né? Se caísse esse limite numa prova, você saberia resolver? Ignorando a matéria que a gente está falando aqui. Um limitinho como esse, tu sabe resolver? Provavelmente se eu sentar lá eu resolvo. Tem muito L'Hopital. tempo que eu não faço uma dessas. Eu ia jogar um L'Hopital. Perfeito, perfeito. Não sei L'Hopital. resolver L'Hopital. L'Hopital é derivar em cima e embaixo, né? Porque, nossa, lançar uma regra do quociente disso aí, muito trampo. A regra do quociente eu acho que tu tá confundindo, né? Tu tá dizendo fatorar os dois, né? Passar o É, n de dividir, sim, isso beleza, era isso para fazer mesmo. Claro, né? Quando a gente vai resolver limites lá em cálculo 1, a gente tem que lembrar que cada caso tem uma forma de resolver, né? Como aqui é infinito por infinito, o jeito é deixar o n em evidência. Se fosse zero sobre zero, a história já seria outra, né? Mas o importante é que tu lembra de L'Hopital. L'Hopital resolve 90% dos problemas. Muito bem. Olha só, ele está nos perguntando se essa sequência aqui diverge ou converge. E aí? Sabe me responder isso?
Ah, tá aqui embaixo já o spoiler. Que merda. E eu não tinha visto, você podia Opa. não ter me Não, contado. não, 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 não vou contar, tu Não não vi, viu. não vi. Tá. Opa, deixa eu pegar aqui. Opa, opa. Nossa senhora. E o dedo gordo. Pronto, foi. Determine se a sequência diverge ou converge. Bem, a regra Ah, da como convergência e eu da divergência está aqui, pensaria? né? Como eu pensaria para resolver isso, sem pensar em nenhum critério? Vamos fingir que eu não sei nenhum critério. Como eu sei que esse 1/4, Só um ele, instante, só um instante. Você falou de critérios. Perfeito. Mas esses critérios são para séries. Aqui você está falando de em uma sequência. sequência, entendi. Isso. Beleza. Pode continuar. Bom, vamos imaginar que isso é um gráfico, eu começaria. E aí, como o 1/4 multiplica minha incógnita, eu sei que ele só mexe o gráfico, ele não muda o desenho. Não sei te explicar como eu Sim, você está enxergo dizendo que isso. a tua parábola vai ficar mais gordinha ou mais fininha, né? Isso, É ele isso. só mexe o formato do gráfico, ele não muda de uma parábola para uma reta, por exemplo. Perfeito, perfeito. E eu sei que n ao quadrado é divergente, então esse -1 não me interessa. Exato, Então eu bem. sei que ela é divergente. Perfeito. Você sabe que se você pôr um infinitão ali no N, vai para o infinito divergiu, né? É. Exatamente. Perfeito. Nota 10. Ele vai dizer exatamente isso Uma aqui. coisa que não entra na minha cabeça, por que que 1/n converge e 1/n² diverge? Contrário, né? Um sobre N Ah, é o diverge, um sobre N. contrário? Sim. Então, não entra na minha cabeça, mas tá, Aqui tem a chegaremos lá. prova. Quando a gente chegar em séries, tu vai ver o porquê. É bem tosco mesmo, mas tem a ver com. Você estava falando de critérios, né? Aqueles critérios, querendo Aham. ou não, eles são ah, formas aceleradas de resolver o problema. Existe uma forma, entre aspas, aqui pela definição, que é você provar que todo termo é menor que É o aquele anterior. negócio da É, indução, que você isso. prova para 1, aí você prova para 2, aí você prova para n, Você vai ter que aí você provar prova dessa para n forma. menos 1, mais Uhum, 1 quer dizer. infelizmente. Ai, ela Infelizmente é cobrou desse isso jeito. na prova. Ai, É a meu única Deus. forma. Bem, é que Entendi. assim, quando você está fazendo uma série, né? Você tem que lembrar que a série é um somatório. Às vezes a gente esquece isso quando vai resolver a conta. Mas ela é um Uhum. somatório de um monte de termo. Então, existe uma forma de você combinar os termos e perceber qual vai ser o valor final. E no caso da 1 sobre n, você vê que esse valor final ele é infinito quando você mostra a soma dos termos. Só que essa soma dos termos aí é meio tensa de fazer. Quando a gente chega lá, tu vai ver. Mas essa é a única forma de provar. Todos os outros critérios não servem para 1 sobre n. Bem curioso, você vai ver. E ela é uma série bem Ah, importante na então física falar também. como sequência, eu posso falar que 1/n converge como Como uma sequência. sequência, sim. Aham. Ah, entendi. Agora, Tá como vendo? Minha uma professora série. não conta essas coisas. Parece que tá com preguiça de dar aula. É tenso mesmo, porque é meio confuso, né? Esse negócio de sequência e série é bem confuso. São técnicas parecidas e tal, e acaba confundindo a gente, né? Eu sei como é que é. Eu também passei por isso. Eu passo por isso toda vez que eu vou explicar essa matéria. Porque é meio estranho mesmo e não é uma coisa que a gente vê com frequência. Mas beleza. Show de bola, então tá aí. Então, outro teorema aqui. Se o limite existe, ele é único. Beleza. Isso é um teorema que se prova demonstrando aqui. Veja Uhum. que essa apostila, apesar de ser uma apostila, ou seja, ser mais direta ao ponto, quando ela afirma uma coisa, ela prova embaixo, né? É, Isso é aí ela legal. vem falar daquele negócio do limite lateral, porque aí você prova que ele é Isso, único. Tá. exatamente. É como se fosse uma função, né? Uma função Uhum, também uhum, tem isso. Muito bem. Agora, subsequências. O que acontece é o seguinte, às vezes você tem uma função que ela é bem compreendida e tu quer uma sequência que tenha a ver com aquela função. Tu não uhum. pega todos os valores, ou tu pega algum termo capado dela, daí é uma subsequência. E a subsequência vai ter algum vínculo com a sequência, é isso que ele está falando aqui, Tá. beleza? Sempre tem. É desse vínculo que você consegue inferir algo do tipo, se essa minha sequência diverge e a que eu estou pegando aqui é parecida, mas sempre maior que ela, então essa aqui também diverge. Entendeu? É Uhum. desse tipo de informação inicial aqui que surge aqueles outros teoremas mais pesados lá para frente. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. Se uma sequência converge para L, então todas as suas subsequências também convergem para L. Aqui ele está falando que as subsequências são termos, são funções, por exemplo, que
só ímpar ou só par, né? Tá vendo aqui, ó? Só ímpares. Uhum. Né? Vai supostamente ir para o mesmo valor. Muito bem. Sequência limitada. Só lembrando que, enquanto estamos falando de sequência, não vai ter muito cálculo, né? É só lembrar que as séries são somas de sequências. Então, ele está definindo coisas que vão ser aplicáveis lá quando estivermos falando em série. O que é uma sequência limitada? É uma sequência onde tu está entre valores específicos, sempre. Por exemplo, o seno é uma função limitada. Por quê? Porque a imagem dele está sempre entre -1 e 1, certo? Uhum. Por exemplo. Então, tá bom. Essa aqui também é uma sequenciazinha limitada, que vai estar sempre entre -1 e 1. Tu vai trocando o n lá, vai ficando positivo e negativo. Muito bem. Sequências numéricas monótonas. O que é uma sequência numérica monótona? É uma sequência que nunca vai mudar o padrão dela. Ou ela é sempre não crescente, ou ela é sempre crescente, e assim vai, entendeu? Veja que nem toda função segue esse padrão, né? Uma função bem conhecida que não segue um padrão de monotonia é, por exemplo, a parábola. Porque ela é decrescente até um ponto, depois ela fica crescente, certo? E qual que é a diferença de não decrescente para decrescente? Não. E para crescente? Ou é só um nome diferente? Ah, ela é maior ou igual? É só isso. É só o maior ou igual mesmo. De resto, tudo igual. Besta, né? É. O nome desse. Mas matemática é chato. Muito bem. Mostre que essa sequência aqui é monótona. Então, como eu te mostrei no gráfico, para ela ser monótona, ela tem que ter sempre o mesmo padrão. Ou o valor é sempre um valor, ele é sempre menor que o seu posterior ou sempre maior que o seu posterior. Se for sempre menor, tu está falando de uma crescente. Se for sempre menor, se for sempre maior, está falando de uma decrescente, certo? Por exemplo, uma famosa aqui, a função exponencial, né? Se estivéssemos falando de funções. Essa aqui é uma decrescente, certo? Porque qualquer valor que eu pegue, o seguinte vai ser menor. Concorda comigo? Uhum. Isso. Muito bem. Então, o jeito de provar aqui é com uma desigualdade. Você tem que provar que essa desigualdade ela é sempre verdadeira, né? Que um termo, né? Se tu quer provar aqui que ela é monótona, bem, eu não sei ainda se ela é decrescente, crescente, não importa. Mas ele diz aqui que esse termo, mais um, é sempre menor que o anterior. Ou seja, tu tem um n, ok? Uhum. E define a tua sequência. Para tu ver se ela é crescente ou decrescente, você cria o n mais 1, que é simplesmente no lugar do n, você colocar n mais 1, certo? Você cria isso, e supõe que uma é menor que a outra sempre. Beleza? Nesses casos, eu não preciso ficar provando por indução. Não, você vai provar com uma álgebra aqui, com uma continha, né? Uhum. Daí, tá aqui, o termo posterior sempre menor que o anterior. Daí agora você tem que resolver essa matematiquinha básica aqui, né? Uhum. Essas duas funções aqui, elas são muito boas de resolver, porque a parte de baixo delas é sempre positiva, né? É impossível, nessas duas funções que estão na parte de baixo, você ter números negativos, certo? Impossível. Independente do n que você joga, lembrando que os n são sempre positivos, né? Uhum. Certo? Então, você pode jogar o n positivo que for, que você nunca vai ter um número negativo na parte de baixo. Sim. Então, se você lembrar disso, estou falando isso porque quando a gente faz multiplicação cruzada numa desigualdade, a gente tem que tomar cuidado se está ou não multiplicando um número negativo, certo? Se não troca o lado da Daí igualdade. troca o sentido da desigualdade, perfeito, perfeito. É isso mesmo, bro. E aqui não vai acontecer. Então, por isso a gente pode manter ali tranquilamente menor ou igual. E daí ele faz aqui uma algebrazinha e chega nisso, né? E isso aqui é sempre verdade. Para qualquer Uhum. n maior que 1, que é o que a gente coloca nas nossas sequências, porque a gente está sempre interessado no
primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Então, as nossas sequências normalmente começam no 1, né? A menos que tu tenha lá aqueles... Tu já fez equações diferenciais? EDO, já Isso. Não tinha séries lá? Não tinha série de Frobenius e coisas assim? tinha uns negócios cabulosos. Que envolvia séries, né? Pois é a solução do EDO por série de potência. Lá, às vezes, a gente começa séries em números diferentes, né? Por N motivos. Mas, porra, tu já passou nessa matéria e não passou em cálculo 3, que loucura. Pois é, e eu passei, tipo, em EDO de primeira com, assim, um 7,5, sabe? Pois Passei em é, cara. numérico. Coisas que envolvem séries, né, na prática. Eu acho que o meu bloqueio é aquela professora. Tô suspeitando fortemente disso. Que loucura. E só tem ela que dá essa matéria na faculdade? Só tem ela, porque o professor que deu cálculo 1 e cálculo 2 para mim, ele tá fazendo pós-doc. E aí ele foi afastado. Meu Deus, esse professor que estudam com dinheiro público, eu fico puto, cara. Eu tô no É meu porque ele segundo pós-doc. precisa ter pós-doc Não, para ser eu tô no meu professor de segundo. universidade. Não, não importa. Eu tô no meu Ele precisa ter segundo e não doc, precisei né, do na dinheiro de verdade. ninguém. Ridículo. É porque Anyway, para dar aula na universidade ele tem que ser doutor. vai ser concursado, sim. Ele tem que estar cursando o doutorado ou ter feito um doutorado, senão ele não pode nem se inscrever no concurso da universidade. Entendi. É. Tá, né? Bem, boa sorte pra ele. É por isso que eu odeio 90% dos professores de universidade, porque eles estão justamente fazendo isso. Eles vão dar aula para eles poderem receber o dinheiro do doutorado e do pós-doc. Foda-se os alunos, a gente que lute lá, tipo. Sim, nosso ensino é assim mesmo, né? Infelizmente. Bem, por isso que eu parei de dar aula em ensino público também. Eu acho uma palhaçada algumas É coisas. complicado, é a gente que paga o preço. De toda forma, está acontecendo uma coisa muito interessante aqui. A coisa interessante é o seguinte: isso nunca vai ser um. Nunca vai ser menor que um. Vai ser maior que um, isso aí. Daí Beleza, nunca vai ser então. menor que 4, né? Sim. Daí o que acontece é o seguinte: como essa afirmação é verdadeira, significa que o que a gente assumiu aqui em cima também é, né? Que o termo seguinte é sempre menor que o seu anterior. Sempre, independente do termo que tu tá pegando. Beleza? Daí, então, significa que essa sequência é monótona. Sempre vai ocorrer isso. Então, sempre, sempre, sempre é monótono. Acabou. Beleza? Uma prova simples, até se você sabe resolver inequações. Daí ele vai dar mais algumas definições importantes aqui, que é Acho que eu teria limitar. resolvido uma questão dessa, mas eu teria ido por um caminho mais complicado, porque eu tendo a ir para o que eu tenho certeza que eu sei fazer, mesmo que Qual seja seria o mais outro caminho complicado. aqui? Eu teria feito indução. Ah, bem, como é que seria essa sua indução? Você conseguiria começar ela aí para eu ver, pelo menos? Primeiro eu mostro que o n igual a 1 é um valor, e aí eu mostro o 2 e mostro que o 1 é sempre. Qual que é? Aqui que o n é sempre menor. Aí você prova para o n, aí você mostra o n mais 1 e conclui. Bem, essa prova não é boa. Isso não é uma indução. Pelo menos Por quê? não é um, porque, como eu posso te dizer? Quem garante que para o próximo termo não vai trocar? É o que acontece numa parábola, certo? Se tu fica fazendo até aqui, ó, sempre menor, sempre menor, sempre menor, sempre menor. Ah, parei, então beleza, então é sempre menor. Não, né? Depois começa a crescer, certo? Mas Então, quando eu mostro para n e eu mostro para n mais 1, não é a mesma coisa de mostrar essa desigualdade sua? não. Ah, não, a minha serve para todos os casos. A tua está servindo só para casos bem pontuais aí. A sua indução não está boa, porque uma indução, para ser indução, ela tem que gerar uma equação. E a equação gerada é a mesma que tu está pegando para gerar os dados, entendeu? Então, eu acho que não valeria o que tu está falando aí, Não, beleza? acho que então eu estou te explicando errado. E o que eu faria? Você tem Faz o que seguinte, começar. eu preciso ir no É, banheiro. Eu preciso ir no banheiro. Tenta desenvolver um pouquinho e me manda uma foto, pode ser? tá, deixa eu pegar um caderno aqui que eu Então tá tô bom. Eu já volto. debulhando um pastelzão. Peraí. Ah, beleza. Que bom. Já volto.
E aí, minha amiga, como é que vai a conta? Eu entendi o que eu estava pensando e entendi que no final a gente está falando da mesma coisa, só que a minha dúvida era: na minha cabeça, eu precisava de um rigor maior para escrever, porque é sempre que os professores cobram. Mas fazendo a indução, eu chego nessa desigualdade, então meio que pula para desigualdade e fé. Tu não quer me mostrar o que tu fizesse? Ah, eu comecei e aí eu vi que eu vou chegar exatamente onde você está me mostrando e aí eu parei. Tá bom. Vamos continuando, então. Então é isso aí. Muito bem. Beleza. Vamos para os teoremas. O que importa aqui são os teoremas. Toda sequência monótona limitada em R é convergente. Bem, é quase como a definição, né? Monótona limitada em R é convergente porque chega em algum ponto. Então, se nós temos duas sequências em que chegam em determinados valores, você pode afirmar agora propriedades, né? Propriedades de sequência. Pode somar, pode multiplicar constante, daquelas coisas que a gente está acostumado aí desde a escola. Muito bem. Então, o que tinha de ser de série já foi, né? Beleza? Tinha de ser de Uhum. série já foi. De sequência, desculpa, de sequência já foi. Podemos ir para a série agora. Tudo bem. Então, veja que o que importa aqui na parte de sequência é isso, ó. Ver se ela é monótona ou não. Beleza? Ah, Essa continha basiquinha aqui, de desigualdade. Para a sequência é isso que tem de conta. Muito bem. Agora, séries numéricas. É pegar a tua sequência e somar, basicamente. Resumindo, assim, bem resumido, é isso. Muito bem. Seja esta sequência. Ah, agora só, uma coisa que eu acho bem legal, que quando a gente está falando de séries, a gente realmente ignora, mas é o que a série serve, né? A série serve para somar. A série não serve para tu dizer que é converge ou diverge. Na prática, eu pego uma série e somo os termos, né? Para isso que serve a série. Entende o que eu quero dizer? uhum. Só que quando a gente está fazendo essa matéria, a gente normalmente não liga para isso. A gente não liga para qual valor a série chega. Entende o Não, que eu eu quero acho que dizer? a professora ensinou uma, eh, uma um tipo de série que dá para você somar e você descobre o valor. Que é Bem, dentro daquela classificação que ela dá de harmônica, telescópica, geométrica, e ela ah, ensinou que tem uma que a hora que você chega num caso específico, você consegue saber o valor. não, E não aí é eu, bem uau. assim, tá? Não, não é bem assim. O que você está falando, eu acho que eu entendi. Ela estava falando da série geométrica que tende a infinito com o termo de razão menor que um. Isso a gente aprende no ensino médio, né? Eu até mando para os meus alunos essa formulazinha, que é Q, 1 menos Q, uma coisa assim. A formulazinha lá que dá o valor da série. Perfeito, isso é verdade. É uma coisa que a gente aprende lá no ensino médio ainda. Mas não Então, é. mas é o único caso que ela pede o valor da série. Acho que foi o único caso que eu vi ela pedir o semestre inteiro para dar o valor da série. Tudo o resto é para falar se converge ou se diverge. Pois é. Mas todas as séries te permitem descobrir o valor final. E é isso que a gente vai ver logo, logo. Beleza? A gente vai fazer a conta e descobrir de fato qual é o valor da série no final. Porque eu acho isso muito válido, né? Isso até te ajuda a provar se a coisa converge ou não. Tem tudo isso. Então, vamos dar uma olhadinha. Continuar aqui. Beleza. Ó, então você está fazendo somas aqui. E é isso, por hora é isso. Então, isso são sequências de somas parciais. Você vai somando aí parcialmente. Veja que ele pode quebrar aqui em pedaços. A gente já vai usar isso para descobrir qual é o valor da soma das coisas. Muito bem, se essa soma ela nunca chega a um valor final, então você diz que ela diverge. Bem, claro, isso aqui é um método bem complexo de ver se ela converge ou diverge, né? Você fazer a soma. A gente vai fazer de formas mais fáceis. Vamos dar uma olhada nesse problema aqui, que ele é bem prático.
Durante o tempo que o permanecer na universidade, o pai vai dar uma mesada que obedece essa sequência aqui. Então, tu coloca o mês ali que você está do curso, no N, e descobre a grana que vai receber. Por exemplo, se você está no primeiro mês, você vai colocar ele igual a 1 e veja que o cara vai receber 10 mil reais no primeiro mês, né? Então, nos próximos, esse valor já vai diminuindo. Perguntas. Qual é o montante que o estudante deverá receber até o final da faculdade, supondo que ele conclua o curso em 60 meses? Bem, isso que ele está dizendo aqui pressupõe que essa série converge, não é mesmo? Que ela vai para um valor específico, não vai para infinito, certo? Eu espero. Sim. Bem, tem algo nela que já deixa isso meio claro para mim. Eu que já conheço um pouco de séries, conheço a série P, que é aquela série onde tu tem o termo de baixo elevado a algum número, né? Se esse número for maior que 1, ela converge, se for menor, diverge. Lembra disso? Mais ou menos, mais ou menos. Você estava falando agora há pouco sobre isso. E essa Não, eu série aqui lembro da professora. converge e essa Eu lembro. diverge, certo? Uhum. Então, isso aqui é a série P. Se esse Nzinho aqui for... A gente chama de P, né? Se esse P for maior que 1, ela converge. Se for menor ou igual a 1, diverge. Eu Ok? lembro disso aí. Sim. Bem, isso aqui, se a série tiver desse formato, perfeito, vai seguir essa regra. Daí eu olho para isso e penso, poxa, isso aqui embaixo é tipo uma série P, porque vai aparecer n quadrado. Uhum. Então vai convergir. Então eu olho para isso e já imagino que converge, beleza? Muito bem. Uhum. Porque eu lembro lá da série P, meio que, mais ou menos. Agora, vai convergir para qual valor? Quando você está resolvendo uma série, você não encontra isso normalmente. Aqui nós vamos encontrar por somas parciais. Então, aqui, meio que rola uma indução para você conseguir chegar na expressão das somas parciais, beleza? Em outras palavras, você vai quebrar essa série aí em duas séries. Vamos ver ele fazendo isso aqui. Então, ele abre os termos são meio zoados, né? Que envolve esse 3 embaixo dividindo. Ele percebe alguns padrões. E ele vai, então, olha só, fazer somas parciais. Você provavelmente lembra-se disso lá na hora de resolver a transformada de Laplace, né? Lá em EDO você Assim, eu estudou lembro disso. Agora deu resolvendo transformada de Laplace é outros 500, mas eu lembro disso. A professora usa bastante. isso. E a gente usa também para resolver integrais, às vezes, algumas integrais com esses denominadores meio feios. Somas parciais é uma matéria lá do ensino médio, né? Do final do terceiro ano. Daí a gente revê aqui para resolver esses casos, né? De toda forma, quando você tem funções que se multiplicam no denominador, como é o caso aqui, você pode, então, quebrar em duas frações. E agora, o objetivo é encontrar quem é o A e quem é o B, entende? Isso é a técnica de somas parciais. A gente só colocou A e B porque a função embaixo tem raiz. Se ela não tivesse raiz, a gente colocaria bx mais c, por exemplo. São coisas que acontecem aí quando a gente está resolvendo essas somas parciais. Mas, de modo geral, é isso aqui, beleza? Daí, o que ele faz aqui? Ele junta de novo os denominadores, fazendo a multiplicação dos denominadores das outras frações, para ficar com o denominador comum aqui, certo? E daí, ele separa para poder resolver o sistema. O A, que é o termo sem N, e o A mais B, que é o termo com N, beleza? Então, agora, por comparação, quem que a gente compara? Isso aqui com isso, a parte de cima. Veja que o 2000 não acompanha o N multiplicando. Então, o 2000 ele tem que ser igual só à parte constante aqui. Ou seja, o A. Beleza? Enquanto o termo que envolve o N aqui, o AB, quando comparado com aqui, não tem ninguém que multiplica N na parte de cima dessa fração, concorda comigo? Sim. Portanto, A mais B tem que ser igual a zero. Porque já que não tem ninguém com N ali, eu preciso de 0 vezes N aqui do outro lado. Beleza? Portanto, se o A é 2000 e A mais B é zero, então o B é menos 2000. Então, a gente consegue reescrever essa série como uma soma de séries.
Maravilha. Tranquilo até aqui, né? Perceba que é uma matemática básica aqui, não teve nada envolvendo integral, derivada, nada do gênero, né? É só reescrever a série, beleza? Acho que o meu problema era mais chegar e entender a parte da série que tá rolando do que desenvolver o resto da matemática. Ah, Eu talvez demoraria um pouco para fazer tudo isso, porque eu sou uma pessoa que faz tudo na mão, eu não consigo muito fazer matemática mental, tudo bem, mas eu sou rápida fazendo na mão, é o tudo que me bem. interessa. A gente pode fazer uma dessa depois na mão aí. Muito bem, daí o que que ele faz aqui para tentar perceber um padrão? Ele abre os termos. Então ele vai percebendo que todo n que ele coloca fica negativo num termo, positivo no outro. Tá vendo? É o mesmo termo. Só que no primeiro parênteses ele está negativo e no segundo ele está positivo. Percebeu isso? Aham. Portanto, a gente vai poder anular. Vamos anular todos eles. Porque sempre o segundo termo do primeiro valor que você joga, por exemplo, aqui ele jogou 1, aqui ele jogou 2, ele jogou N, né? Ele jogou K, na Aí verdade. o, o K menos um vai cancelar com o K, e aí vai sobrar o K Exatamente. mais um e o 1. Esse. Vai sobrar esse cara e esse. Só esses dois. Só o primeiro e o último termo. Beleza? Todos os outros vão se anular por causa desse padrão que a gente está falando aqui. Portanto, significa que o meu somatório ele vai ser simplesmente 2.000 mais o 2.000 menos K mais um. O valor da minha série vai ser isso. Agora, então, significa que o valor da minha série depende do valor de K. Quanto mais meses aqui, nós vamos chegar num determinado valor. Né? Se tu colocar um determinado K, um determinado valor, outro K, outro valor. Ele está querendo o K igual a 60, porque ele quer 60 meses, lembra? Aham. São 5 anos. 5 anos de faculdade. Tu sair empregado tá bom, né? Nossa, que sonho. Pois é, hoje em dia, faculdade não significa merda nenhuma para ninguém, Cara, acredito que no meu infelizmente. campus a gente tem mecatrônica, civil e mecânica. Entrou 9 calouros em mecânica. O pessoal não quer fazer engenharia? O pessoal não quer fazer faculdade em geral, né? Porque faculdade não é mais essa promessa de melhora de emprego e melhora de vida. Mas Eu fui ver tu um. faz faculdade onde? Eu faço numa federal aqui no Paraná, na UTFPR. Ah, na UTFPR, fica em Curitiba? Eu faço em Guarapuava, tô tentando transferir para Curitiba. Ah, lá é maior, né? É, Lá deve nossa, ser maior a concorrência também. também. É muito pouco, 9 para por 9 alunos numa turma de 40. Tá Aqui, estranho isso. não, as turmas aqui onde eu faço, 50 alunos, entrou 9. Só que lá tá entrando muito pouco também. Eu sei que lá, tipo, de 50 tá entrando 30, o que é pouco. Na minha Guarapuava. turma, que eu entrei em 2019, nós entramos em 50. Tudo bem que hoje nós somos, sei lá, em 10, mas entrar 9? É estranho. Engenharia, que é uma coisa É, um tanto concorrida. E num lugar bom, né? A federal de. é, Isso aí é boa. é isso que tá bem esquisito mesmo. Ah, Guarapuava é perto aqui de onde eu moro, eu acho. eu vi esses dias um emprego para recém-formado em engenharia. Você tinha que ter inglês fluente, curso de aquele Power BI, tinha que ser Caramba. formado em engenharia para ganhar R$ 1.300. Caramba. Cara, eu não vou ficar 7 anos na faculdade para ganhar R$ 1.300, você me desculpa? É ridículo. Não dá, Assim, nem para primeiro emprego, cara. Eu não, não ganhei dá. isso fazendo estágio na faculdade. R$ 1.300 para recém-formado é uma falta de respeito. Sim, Com inglês sim. fluente ainda? Ah, não. Meu, tá complicado mesmo ser feliz nesse país. Tá difícil. Eu falei pra minha mãe que eu vou formar e aí eu vou criar rena lá na Islândia. É uma boa mesmo sair dessa desgraça e fazer qualquer coisa mais simples em outro país mesmo. Eu Vou dou criar graças a rena Deus na por ter Islândia. conseguido me reinventar, porque
Bem, eu até passei para dar aula em federal e tal, mas nessa vida de ser professor de federal, nesses salários que não se reajustam, não tem condição, cara. Não tem Ano condição. passado a gente teve um professor muito foda de DO, que ele foi contratado temporário por causa da pandemia, e era um cara que fez licenciatura em matemática. Então, tipo, ele tinha o método, e aí a aprovação em EDO foi de 25% para 80%, um negócio assim, tipo, da turma dele de 60 alunos, acho que 15 reprovaram, o que é muito para EDO aqui no campus. E aí, sabe o que fizeram? Ok. Demitiram o professor. Aí eu falei, mas aí vocês estão pedindo a gente se fuder mesmo, Ah, será que porque demitiram? Será que só o contrato dele não terminou ou algo assim? demitiram. Eu conversei com ele falou assim que ele tinha o direito de refazer o contrato e aí pediram para ele acabar o contrato um semestre antes e não quiseram refazer o contrato. Pô, isso aí é meio estranho, hein? Eu achei muito esquisito. E é um professor muito bom. Todo mundo só elogiou ele. E, tipo, ele tinha o método para dar EDO, sabe? Eu achei Pois muito é. incrível. A aula dele era tão completa e o jeito que ele explicava era tão bom que ninguém ia atrás da bibliografia complementar. Nossa, era muito bom, fiquei muito feliz. É, Ainda bem que eu infelizmente. passei, peguei essa. Enquanto for essa desgraça de serviço público para tudo nessa merda É, desse país, nesse país que tu precisa de um advogado para poder respirar, porque eu não sei se tu sabe, mas o bem Brasil isso. sozinho tem mais curso de advocacia que o mundo inteiro todo somado. Então é o país que nasceu em cima da burocracia. A Ai, é gente muito vai ficar em ridículo. função de serviço de servidor público para sempre. Aí Não, entra um cara numa isso faculdade que quer porque. trabalhar, é isso mesmo. É, é bem assim. Isso porque eu nem te contei o perrengue que eu passei fazendo cálculo 1, porque eu fiz com primeira vez com esse professor que ele é mais exigente, né? Porque ele é matemático, mas ele é muito coerente. Aí eu reprovei, acho que foi com 5 ou 5,5, o que é bem incomum, porque ou você passa ou você não passa, você não fica ali no, na ralé quase. E aí a segunda vez que eu fui fazer já foi na pandemia, e a professora dava só aula gravada, ela não dava aula no Meet. E aí ela deu uma prova que era 10 limites e escrito assim, calcule os limites. Só. Eu falei, Fala cara, sério. não assisti nenhuma aula dela, porque eu já sei essa matéria. Eu vou resolver a prova do jeito que eu sei. E aí eu carquei L'Hopital em tudo. Claro. Porque Sem não estava falar que tu podia escrito jogar num Volfram da vida e pronto também. ela não falou que método que ela queria, e eu lembro direitinho. Eu tava lá na casa do meu pai, falei pra ele, pai, sei que a professora quer de um jeito, eu não sei resolver do jeito que a professora quer, porque o outro professor não me ensinou. Vou resolver tudo do jeito que eu sei. E ela vai dar BO. Você acredita que ela zerou a minha prova, porque ela falou assim que não é justo com os outros alunos que eu sei L'Hopital e eles não? Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, É, professora, isso aqui é uma turma de dependente. Só tem quem reprovou aqui. Se os outros alunos não fizeram uma boa matéria a primeira vez, o problema é deles, porque eu fiz. E era para eu ter tirado tipo um 8 assim na prova, ela me deu 6. E ela me zerou outra prova para o final do semestre, que era para eu ter tirado um 8 também. E aí ela falou assim que se eu passasse na prova dela, ela ia considerar as minhas notas. E aí ela me aprovou com um 6,5. o importante é passar, né? Xixi, mal amado. Mas, ó, foi legal. Espero que a gente continue vendo aqui, porque a gente já ia chegar aqui que aplicando o limite infinito, a gente chega num valor máximo aqui que ele vai ganhar de grana. Mas, infelizmente, a gente não pode continuar porque eu tenho outro aluno agora, beleza? Essa apostila Te da. mando, te Ah, é mando, isso não que se eu queria te preocupe. perguntar. Se, por exemplo, a Ah, gente tem aula e aí você me manda o que a eu gente viu. mando agora já. Deixa eu mandar aqui pra você. Bom, que Aqui aí já eu tá já na dou mão. uma lidinha. Isso. Eu Então tá espero que a bom. gente continue com as aulas, porque eu preciso muito. Não aguento mais. Também, é só me chamar, eu vou te mandar meus horários.